Olá, suas lindas, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho de planejamento. Por que planejamento é tão importante? Todo mundo fala de planejamento. Porque a gente está em constante evolução. E às vezes a gente não sabe o que a gente quer da nossa vida, a gente não busca estratégias, não foca naquilo que realmente é importante e é necessário. Então, por isso que hoje eu tracei alguns parâmetros para a gente analisar o que é um planejamento e como vocês podem fazer para não se sentir tão perdidas, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, é um planejamento de vida. Deixa eu aumentar aqui, que eu gosto de ficar mais grande para vocês conseguirem me olhar também. Planejar, então, nada mais é do que traçar estratégias, um plano de ação para colocar em prática tudo aquilo que a gente quer na nossa vida. Então, mas para mim conseguir planejar, eu preciso saber o que eu quero da minha vida. Como que eu vou planejar o futuro? Então, a gente precisa estabelecer metas, porque se a gente não sabe para onde que a gente vai, qualquer lugar serve, sabe? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim que funciona. A gente precisa começar a pensar o que eu quero buscar, aonde eu quero chegar e quais são as estratégias que eu vou fazer para chegar aonde eu quero. Primeira coisa, a gente precisa aprender a ser líder. O que é isso? Sair brigando com todo mundo? Não. Mas é saber expor o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Aprender também a abrir mão de algumas coisas. Poxa, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer hoje para contentar o meu esposo, por exemplo, tá? No exemplo dentro de casa. Eu vou abrir mão disso, mas eu não vou abrir mão de outra coisa. Então, é um negócio, é saber liderar, é saber ter um negócio, é saber se impor em certas coisas e não simplesmente ser totalmente submissa ou totalmente ditadora, né? É do meu jeito e é assim, porque por muitos anos eu fui muito ditadora. Eu achava que só eu estava certa, que aquilo que era o certo, e não funciona assim. Então, quando a gente fala em planejar, então tudo a gente tem que ter uma base do que a gente quer, aonde a gente quer chegar. E isso no trabalho, isso na casa, isso na educação de filhos. Você pode usar isso para qualquer coisa da tua vida. Então a gente precisa saber dizer o que é importante e o que não é, tá? Quando você se concentra em problemas, você terá problemas. Quando você se concentra em possibilidades, você terá oportunidades. Então, às vezes a gente foca muito, eu bato muito nessa tecla aqui, né? A gente foca muito no negativo e a gente precisa pensar de uma forma mais positiva. E pensar de forma positiva é colocar um plano de ação, é ter estratégias. Então, onde eu estou, no caso você, o que você quer ser. Então, o que eu vou fazer para chegar lá? O que você vai fazer quando você chegar lá? Essa pergunta é muito legal, porque às vezes a gente traça estratégias e planos e quando chega lá, eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha vida, tá? Durante a faculdade, no final da faculdade, eu foquei tanto no TCC porque a gente tinha dois TCCs, a gente tinha um arquitetônico e um urbano. Então era uma loucura, assim, quando eu engrenava no arquitetônico, tinha que parar para fazer o urbano, porque senão eu já ia me atrasar muito, e assim foi uma montanha russa o final da faculdade inteira. O dia que eu apresentei os dois projetos e entreguei e não precisei mais fazer melhorias, não precisei mexer mais em nada, entreguei tudo. Eu me senti perdida na vida, porque aquele era o meu objetivo. Eu só pensava naquilo, eu respirava aquilo, eu tinha tanta coisa para fazer. E na semana que acabou, eu disse, eu brincava, né? É a mesma coisa que perder um filho, porque tu fica perdida, tu não sabe para onde você vai, não sabe o que fazer. Então, assim, ó, é legal a gente ter uma outra estratégia, um outro planejamento,
Porque quando eu chegar naquela primeira missão, tá, mas por que que eu queria isso? O que que eu vou fazer agora, quando eu conseguir alcançar? Porque senão a gente se sente sem chão, a gente se sente sem rumo. Então, essa palavra, tudo que vocês forem fazer, vocês pensam aonde vocês querem chegar e o que que vocês vão fazer quando chegar lá e qual que é o próximo passo. Porque senão a vida ela fica sem rumo, sem objetivo, sem planejamento, sem, sabe, sem aquela sede de viver, porque às vezes a gente precisa, assim, umas doses diárias de sede de viver. Eu vou acordar de manhã porque eu quero conquistar tal coisa. Então a gente para e tem um objetivo. O que você vai fazer para dar certo? Então aqui entra o plano de ação, tá? A gente é uma coisa assim que é uma construção diária. O que eu tô fazendo aqui com vocês é uma construção diária. Cada vez que eu gravo, penso numa aula, que eu gravo a aula, eu tô subindo um degrauzinho. Então, isso são estratégias que eu faço ao longo da minha jornada para chegar num objetivo maior, porque tem um objetivo maior, que é fazer esse curso condensado e maior para chegar num número muito grande de pessoas. Então, assim, ó, as metas, vocês vão ter ouvido falar de SMART, né? Ela tem que ser específica, então o que que eu quero? Eu quero tanto, por exemplo, deixa eu pensar no exemplo aqui. Eu quero ganhar X reais como minha fonte de trabalho. Só que ela tem que ser, por exemplo, hoje eu tô aqui ganhando R$ 1.000, mas eu quero chegar no final do ano, que a gente já está em julho, chegar no final do ano tendo 1 milhão. É impossível, não é mensurável. Eu tem que ser mensurável quanto que eu quero fazer isso, quanto que eu estou disposta a trabalhar suado todo dia para fazer isso. Então, eu sei que eu tenho família, que eu tenho casa, que eu tenho marido e filho, que eu tenho todo uma outros planos, eu não consigo me dedicar para mim ganhar 1 milhão até o final do ano, tá? Sabe? Não é compatível com o que eu quero. Então, é só um exemplo financeiro, né? Mas a gente precisa que isso seja alcançável. Então, eu tenho que ter um planejamento, porque daí o que que tu faz? Tu pega, então, se a gente está em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 5 meses. Dentro desses meses, eu vou dividir quanto que eu precisaria ganhar por mês para chegar lá. Então, eu sei que se eu der um jeito de ganhar dinheiro, até lá eu tenho que tanto X reais por mês, X reais por dia, e assim eu vou construindo um planejamento sustentável e que caiba no planejamento. Então, eu sei que para mim isso é impossível hoje, tá? Tem que ser relevante, estar alinhado com o que eu quero, tem que ser leve para fazer, porque se for uma coisa que fica muito desgastante, que eu tenho uma meta assim, mas eu tenho que cumprir, mas é difícil fazer, eu fico estressada, eu dou patada em todo mundo, não é leve, então não faça. Aumenta a tua expectativa, aumenta o teu tempo, porque o tempo também tem que ser planejado. Então, assim, ó, tudo é possível. Tudo que vocês quiserem na vida é possível, só que a gente precisa organizar para ser de uma forma leve, uma forma tranquila e uma forma que vai te satisfazer. Porque lembra, vida é o que você faz hoje e que seja bom de ser feito. Porque os momentos que a gente vive agora é o que vai te levar para um próximo nível, é o que faz a jornada ser gostosa, a jornada da vida, né? Então, se tá sendo legal para mim, se tá sendo proveitoso, se eu tô curtindo fazer isso, tá ótimo. É o que você pode com aquilo que você tem. Então, aqui alguns exemplos. Eu quero ter um corpo sarado, pesar 60 quilos. É um planejamento, é uma estratégia. Eu tenho que alcançar algum planejamento para chegar lá.
quero reacender o meu casamento, fazendo com que nós nos sentimos no início do relacionamento, porque quando vai passando o tempo, às vezes a gente vai deixando isso de lado, a gente esquece de planejar até isso, sabe? A gente precisa planejar tudo na nossa vida. Se a gente planeja, a gente começa a olhar para todos os pontos e fica mais leve a estadia. Quero estar mais plena de mim, não explodir tanto, ser mais centralizada, sabe? São pequenas metas, às vezes, e se eu não explodo tanto, se eu não fico uma pessoa tão explosiva, eu sei que em outras áreas da minha vida isso vai melhorar muito, então eu tento me manter mais centrada. E é uma pequena meta, mas é uma meta super significante e que você vai estar propondo para você mesmo que isso é real. Como eu faço um plano de ação, Bruna? Então, assim, ó, você vai traçar a tua meta, então você vai colocar ali, quero cuidar do meu corpo, porque eu preciso pesar 60 quilos no mês. Eu tô trazendo os mesmos exemplos, tá? Por quê? E essa daqui, esse método que eu estou usando aqui, eu não vi em nenhum lugar, tá? Mas quando a gente diz por que que você está traçando essa meta, você pensa se isso é teu, se isso é o que você quer para tua vida, ou se é alguma coisa que alguém está te impondo. O teu marido está te criticando porque você está mais gordinha, ou que está muito magrinha, sabe? É porque é para você, é alguma coisa que você se sente bem, então vai fundo na meta, sabe? Porque às vezes a gente fica naquele pensamento que a gente quer agradar todo mundo, e a verdade a gente tem que se agradar em primeiro lugar e único lugar. Porque, claro, o meu marido estando mais feliz, eu vou estar feliz também, mas eu tenho que querer, sabe? Eu não consigo impor isso. Então, aonde? Onde? Então, eu vou começar a fazer isso em casa. Quando? Hoje eu vou começar. Quem? Então, você se compromete com alguma pessoa para você não se perder. Então, quando você se compromete com alguém, você fica com vergonha de não cumprir aquilo. Então, é uma forma muito mais fácil de você alcançar aquilo que a gente quer. Eu só vou tirar aqui um pouquinho do lado. Como? Então, eu vou acordar mais cedo todo dia e eu vou fazer os exercícios para mim cuidar mais do meu corpo. Qual que é o custo disso? Se você vai para academia tem um custo, se você vai fazer uma caminhada não tem custo, é só a tua força de vontade. Se você vai fazer um pilates ou contratar uma nutricionista, vai ter um custo. Então, você coloca na planilha o custo que tem essa tua meta. E o prazo? Então, se eu for caminhar, eu vou caminhar de 3 a 5 vezes por semana durante, no mínimo, 3 meses. 3 meses eu me comprometo que eu não vou falhar, tá? Isso é ter meta, isso é ter um plano de ação. Não fica um sonho, não fica só algo vagando. Você coloca ali todos os pontos e você se compromete com você mesmo a alcançar algo melhor. A mesma coisa no relacionamento, no relacionamento de casal. Então, por quê? Porque eu quero ter mais harmonia, porque eu quero estar mais feliz, eu quero reacender aquela chama. Então, ontem, em casa, quando? Hoje. O que eu posso fazer? Quem que pode. Eu tava pensando em outra coisa. Quem? Então, eu vou pegar um caderno qualquer, um caderninho, e vou anotar o meu compromisso comigo mesma de cuidar mais disso. Então, eu vou colocar ali que eu vou ter que elogiar alguma coisa no meu marido todos os dias. Algo eu vou ter que elogiar e algo eu vou ter que não criticar. Essa é a minha meta comigo mesma, que eu quero melhorar o meu relacionamento. Ou você pode conversar com uma amiga de confiança, mas isso é muito válido quando a gente coloca isso pra gente, tá? Então, como? Elogiar, pedir ajuda, deixar um quarto mais romântico. Aqui vem toda aquela outra parte que vocês aprendem no curso, que é deixar a posição
da cama numa posição de comando, deixar o quarto bem romântico, colocar um cheirinho, colocar velas, botar uma roupa íntima que ele gosta, sabe? Tem N fatores. Colocar uma foto do casal super romântica, se beijando num lugar, num final de semana que foi super gostoso, ou nem precisa ser um lugar romântico, mas foi aquele final de semana, sabe? Aquele final de semana que foi muito bom. Manda imprimir aquela foto e coloca no quarto de vocês para reacender. Eu quero mais dias como esse. Então, aqui, se eu colocar aromatizadores, vai ter um custo. Então, o custo é o outro item. O prazo, eu quero começar hoje. Eu quero me manter controlada pelo menos 2 meses. Porque quando você coloca um tempo, você cria aquilo como um hábito. Você para de dizer, hoje eu vou fazer e amanhã esquece. Então, quando você anota isso, fica tudo muito mais fácil e o comprometimento fica melhor. Outro exemplo, eu quero cuidar da minha mente. Então, eu não quero explodir. Então, por quê? Porque eu tô explodindo pra caramba e eu acho que as pessoas não precisam estar passando por isso. Então, aonde que tá acontecendo isso? No meu trabalho. Então, eu preciso cuidar, principalmente no trabalho, para não explodir. Quando que eu coloquei yoga? Tá, yoga, porque eu pensei em 2 dias por semana. Então, se eu faço yoga 2 dias por semana, eu tô colocando ali um comprometimento semanal que 2 vezes eu vou fazer, tá? Quem que eu vou colocar no comprometimento para me ajudar a pensar numa forma mais zen? Então, eu vou falar com meu marido, ou vou falar com uma colega de trabalho, vou convidar alguém para fazer junto. Eu não gosto muito de convidar pessoas para ir junto, tá? Porque você deposita no outro à vontade. É legal só você avisar. Você dizer, estou fazendo isso porque vai fazer bem para mim. Só isso, porque você está se comprometendo, você não está jogando a confiança para outra pessoa. Você está se comprometendo e você avisou alguém. Então, o teu inconsciente vai dizer: ó, você avisou fulana, porque qual que é a nossa estratégia? A gente foge da pessoa quando a gente não cumpre. Então, é legal que a gente faça planejamentos que sejam sustentáveis para a nossa vida, para a gente também entrar em comprometimento com nós mesmos. Eu acho a principal coisa, porque quando a gente deposita no outro uma expectativa, a gente acaba se frustrando e acaba fugindo da pessoa por vergonha. Então, isso é muito sério, mas eu acho que dá sim para você se comprometer com alguém pelo fato de você dizer: não, ó, eu tô me comprometendo que eu vou fazer isso e vai ser bom só para mim. Eu sou a única beneficiadora, tá? Então como que eu vou parar de explodir? Eu vou meditar, eu vou respirar, eu vou me alongar. Qual que é o custo? Vai ser R$ 100, sei lá, eu chutei aqui um valor, mas para você colocar isso tudo como um plano, eu não vou conseguir fazer agora. Então, eu vou começar com o que eu tenho o YouTube disponível ali o tempo inteiro. Se eu quero fazer yoga, tem aulas ali para iniciante a avançado. Então, tudo tem no YouTube. Não é desculpa, mas então ali já diminuiria o custo. Então, assim, a gente tem que parar de arranjar desculpa, sabe? A gente precisa analisar e, claro, né? Tu não vai colocar 300 itens que você não vai conseguir nem administrar tudo isso, mas é uma forma muito legal de você ter um plano de ação. Então, ó, o yoga eu vou começar mês que vem só. Deixa eu tomar um gole de água. E você tem uma estratégia. Você tem um... Eu não chamo nem como um planejamento, mas eu digo um objetivo de vida. Isso a gente pode fazer em todas as áreas da nossa vida. Pessoal, mental, relacionamento de casal, com os filhos, na parte profissional do trabalho, a parte de dinheiro. Dinheiro é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com ele.
a gente acaba sendo escravo dele, ou acaba tendo medo dele. E não é um benefício que vem para a tua vida. Então a gente precisa saber trabalhar com a questão de dinheiro, porque isso é uma das coisas que mais as pessoas têm crenças limitantes, é voltada a isso. Quem nunca escutou? Tu acha que o dinheiro dá em árvore? Eu escutei. Tu acha que dar chute em pedra vai sair dinheiro? Eu escutei, sabe? São coisas assim que a gente precisa pensar no dinheiro como uma ferramenta que vai te pagar por aquele benefício que você está fazendo. Então, quando a gente fala de dinheiro, é muito mais embaixo esse furo. Sucesso e fama, saúde, a parte espiritual, a parte de criatividade, a parte de viagem, sabe? Ter planejamentos, parte de doação, eu quero começar a doar mais, ou meu tempo, ou meu dinheiro, ou ajudar de alguma forma uma instituição. Isso é uma das coisas que fazem você estar vivo, fazem você se sentir bem. A parte de amigos. Então, trace metas. Pega o nosso caderninho, né? Porque vocês já devem ter. Pega o caderninho e faz muitas anotações. E assim, de preferência, faz anotação de lápis, tá? Porque você pode ir apagando e ajeitando, porque a gente está sempre se moldando, sempre evoluindo. Então, é legal a gente evoluir em todos os quesitos e moldando as metas, porque elas vão mudar, porque a gente muda, né? Então, as metas não vão ser as mesmas que eu tinha há 5 anos atrás, não vão ser hoje as mesmas. Então, a gente precisa estar sempre se readequando. Futuros são as decisões que tomamos hoje. Então, é muito importante a gente ter planejamento de vida. O que eu quero daqui a 1 ano? O que eu quero daqui 3, 5, 10 anos? Isso, gente, é o que a gente está fazendo hoje. É essa forma que a gente começar a pensar hoje, é o que eu vou colher lá na frente. Então, a gente pensa no futuro, mas quais são as estratégias que eu estou fazendo agora para melhorar isso lá? É sempre legal a gente ter contato e falar dos nossos sonhos para os nossos parceiros, porque eles ajudam a clarear algumas coisas na nossa vida. Então, a clarear e aceitar. Ele sabe que se eu tô hoje deixando ele um pouquinho mais zelada, porque eu tenho um objetivo na vida, sabe? E ao mesmo tempo, assim, não fica uma competição, fica uma ajuda. Um quer ajudar o outro, um quer beneficiar o outro, estimular é a palavra certa. Um quer estimular o outro. Então, expor o que você sente, quais são os teus sonhos para o teu companheiro, para a tua companheira, sei lá, para a pessoa que convive com você, é muito importante, tá? Porque é o que vai te dar aquela alavanca. Porque se ele já for contra, fica tudo muito mais difícil. Então, às vezes, a gente só precisa aprender a falar, o jeito de falar, para fazer com que o caminho fique mais leve. E, às vezes, eu vejo assim, o Ramon nunca foi a favor, assim, desses cursos online, ele sempre achava que só o presencial equivalia. E na minha primeira turma, ele levou um baque, assim, foi algo que acendeu nele. Ele nunca disse não faça, sabe? Porque como eu tinha que me deslocar para estar com ele, ele me dava estímulo, porque ele sabia que eu não tinha outra opção, porque quando eu tinha meu escritório, tinha um ponto fixo, e eu não poderia mais estar naquele ponto fixo. Então, ele me, aux- me, ai, me ajudava, me auxiliava, sempre me impulsionava, dizia, não, vai lá, tenta. E assim, até quando eu tive uma turma que não foi muito bem, que foi uma turma super pequena, ele me deu muito apoio, sabe? Ele disse, não, mas olha tudo que você faz, olha tudo que tu evoluiu, olha tudo que tu conquistou. Então, assim, ó, se eu não tivesse essa força dele, pode ser que eu teria desistido naquela turma. Então, assim, ó,
tudo tem um porquê, tudo é a tua fonte de inspiração. Para você ter algo na vida, você precisa estar com pessoas alinhadas ao teu propósito. E quando a gente não fala dos nossos propósitos, como é que a pessoa vai adivinhar? Aqui eu trouxe uma frase: se você traçar metas absurdamente altas e falhar, seu fracasso será muito melhor do que o sucesso de muitos, de todos. Então, trace metas, pensa no futuro, tenta fazer algo que você realmente quer na vida, porque hoje pode parecer inalcançável, mas se você der um passinho, subir um degrauzinho por dia, talvez você consiga alcançar, ou se você não alcançar, pelo menos você já evoluiu muito como pessoa e talvez o teu plano era ir até a algum ponto para que outra pessoa possa continuar. Porque pior, os alemães dizem mais burro a gente não fica, né? E realmente, a gente sempre evolui, a gente sempre tem algo a aprender, sempre tem algo melhor a compartilhar. E para botar os nossos sonhos em realidade, a gente precisa acreditar, ter ideias e acreditar nessas nossas ideias e não ter medo de ter ideias, porque às vezes a gente tem medo, colocar as metas e esses planos em ação, começar a fazer. Se tu não puder hoje, pelo menos coloque no papel. Façam esse exercício de colocar no papel em várias áreas da tua vida para ver aonde você consegue chegar. Fazer, fazer, continuar fazendo, porque nada é algo que cai do céu, a gente precisa trabalhar. Só que daí se a gente trabalha com alguma coisa que você gosta, isso fica muito mais leve lá no final. Abrir-se sempre para o novo. Então, às vezes, eu tô lendo um livro nem tá aqui agora, de atitude mental positiva, e ele fala que às vezes o sucesso está numa coisinha a mais. Aí ele conta um exemplo de uma pessoa que uma pessoa fez uma música, lançou a música e não teve muito sucesso. E ele vendeu a música por um preço e a pessoa que gravou colocou algo a mais. E o algo a mais foi hippie, hippie, yoha. Foi só essas 3 palavrinhas. E a música vendeu milhões. Então, assim, ó, às vezes é só a gente parar, às vezes até o nosso companheiro pode às vezes dizer alguma coisa, algo a mais que a gente não estava pensando. Então, quando a gente se abre para o novo, a gente começa a analisar tudo de uma forma diferente. Então, isso é viver, gente. Isso é estar aberto para essas mudanças, tá? Deixa eu só trocar aqui. Esteja preparado para ser a pessoa que você quer ser. Todos os dias precisamos mudar, avançar, nos reinventar. Se você está aqui hoje, é porque você quer mudar. Então, como você lida com essas mudanças, tá? Como que você está, o que você está impactando na vida das outras pessoas. Então, a gente precisa fazer o bem para nós mesmos, mas para fazer bem para os outros também, tá? Então, a gente precisa estar sempre refletindo. Todos os dias a gente reflita sobre como a gente vai evoluir. Fazendo essas pequenas metas, subindo um degrau por dia. E uma coisa, né? Todo dia afirme aquilo que você quer. Então, a minha meta, coloque as tuas metas num lugar visível, que você possa olhar todo dia para ela e dizer: eu vou conseguir alcançar a minha meta de não explodir. Todo dia eu vou estar ali olhando. Eu quero alcançar 60 quilos. Então, todo dia eu vou estar ali olhando e afirmando: eu tenho um corpo lindo. Eu sou uma pessoa plena. Eu sou uma pessoa centrada. Então, a gente coloca ali estratégias e afirmações são estratégias para a gente usar o tempo todo com tudo. Se a gente conseguir
colocar isso tudo em prática, vocês vão ver os avanços na vida que vocês vão ter. Então, o maior segredo de tudo é agir, é traçar metas, fazer um planejamento, traçar um plano de ação, daí você vai aprender a liderar, traçar o futuro, saber o que você vai ser, estar ao lado de pessoas alinhadas com os seus sonhos, porque elas vão aparecer. Alguém vai aparecer e vai dizer: poxa, faça isso, poxa, faça aquilo, nossa, continua fazendo isso que é. Eu adoro o teu trabalho. Isso são pessoas, são anjos na vida da gente que aparecem para estar estimulando a gente. Acredite ser real, mude, ajuda e haja. Porque o segredo é agir. Não adianta nada eu ter um lindo planejamento se eu ficar procrastinando e nunca colocar isso em ação. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu acho que é uma das aulas super importantes, porque a gente precisa olhar para a nossa vida com planejamento, com estratégias, com ações e com leveza, porque é isso que move a nossa vida, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Obrigada pela companhia.